E Kim, quando o MBL, agora o Partido Missão, falam de escândalos de corrupção, e principalmente quando qualquer candidatura ou grupo político ou até comunicador que seja crítico do PT fala em escândalo de corrupção, essa esquerda lulista sempre usa a cartada de que o outro candidato vai acabar com o Bolsa Família, vai fazer algo nesse sentido. E eu estava até vendo hoje um noticiário sobre a apresentação do plano de governo, que tem esse título, O Futuro é Glorioso, a apresentação do plano de governo do Renan Santos, e nas manchetes tinham lá duas expressões, né? Fim do Bolsa Família e desfavelização. Você sabe que são sínteses que podem ter uma interpretação muito ruim se a pessoa tiver um viés, não quiser ler a proposta especificamente. A síntese, ela dá margem para interpretações eventualmente positivas ou interpretações negativas, né? E quando se fala, enfim, do Bolsa Família, sempre vem aquele discurso. São pessoas que só querem atender ao mercado financeiro, não querem atender a população pobre, não está nem aí para as pessoas de baixa renda, porque são pessoas ricas, são pessoas de classe média. Isso tudo que se fala sobre quem quer mexer. Às vezes é mexer de alguma outra maneira que não é nem acabar, né, mas ter algum tipo de requisito, etc. Então, queria seu esclarecimento sobre qual é a proposta do Renan Santos, a proposta do seu grupo político em relação ao Bolsa Família, já que é um tema tão sensível. E a outra sobre a questão da desfavelização. Eu vi outro dia que o Renan Santos fez um vídeo, porque um comentarista de uma emissora de TV olhou com muita preocupação em relação a essa desfavelização, que poderia ser uma medida antidemocrática, vamos dizer assim, e que, obviamente, se for olhada de relance, pode parecer algo que vai forçar as pessoas a sair da favela, embora, evidentemente, numa interpretação positiva, possa ser visto como algo de vamos fazer alguma coisa para reduzir a pobreza. Não é contra os pobres, mas para dar estrutura. Então, na verdade, o que é a proposta de desfavelização e o que é a proposta, vamos dizer assim, de alteração do Bolsa Família? Do Bolsa Família é muito simples, né? E isso vai ser sempre colocado, independentemente da proposta que a gente coloque para enfrentar assistencialismo, para enfrentar a dependência de programa social, a propaganda, o terrorismo que o PT vai fazer pobre vai morrer de fome, né? E é até engraçado porque o Lula tinha prometido no primeiro mandato, vou acabar com a fome, agora ele voltou a prometer no quarto mandato e, enfim, né? Quando ele diz que não, no próximo ano e tal, que a gente vai colher, por enquanto a gente tá ainda plantando, não sei o quê, a gente tá, né, por enquanto ele só plantou no brasileiro e não nasceu nada. Calma aí, cara, lá ele. Não, desculpa, eu ia me manter sério, mas o jeito que você me olhou aí, né? Perdão, mas eu sou o marido aí, tá ok? Você, porra, perdeu a linha aí, cara. Então, o Lula, por enquanto, só plantou no brasileiro. Tá bom. E não nasceu nada. Não aconteceu nada, tá? A picanha que foi prometida lá... A metáfora da plantação mexeu com você? Bom, não veio, faltou picanha. Faltou a Inhá. Faltou... Esses dois. O que eles fizeram antes do programa? Tá. Vamos dizer que a gente tava mesmo? Tava falando do mal do Lula. Tava falando mal do Lula. Tá. Bolsa Família. Isso. Bolsa Família, cara, porque o cara tá fazendo terrorismo. A gente vai fazer o terrorismo, independentemente de qual seja a nossa proposta. Cara, não dá porque o chat tá na minha cara aqui. E eu tô vendo a galera rachando. A galera tá rachando de rir. O Vitão vai ter que tirar o chat daqui, hein, Vitão? Senão vai fuder. Não, pode deixar. Pronto, já era. Pronto. Agora eu tô vendo você em vez de olhar o chat, porra. Para de ir. Deputado federal tem crise de riso durante o programa. Está até suando. Melhora esse ar-condicionado aí pra nós, Bruno, por favor. Independentemente, né, da proposta que a gente tenha pra libertar o Brasil de assistencialismo, de Bolsa Família e por aí vai, vão falar que é contra pobres. Mas a gente precisa defender o que é correto, independentemente da propaganda. Que é fazer frentes de trabalho, né? Pô, a pessoa é jovem, saudável. Nós teremos um grande programa de infraestrutura. Um exemplo. Nós queremos fazer 10 mil quilômetros de ferrovia ao redor do país. Isso vai se estender também para manutenção e duplicação de rodovias, para modernização de portos, de aeroportos. Não vai faltar emprego porque o investimento público vai atingir níveis que nós nunca vimos antes, porque a gente vai liberar um espaço fiscal de 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 5 anos, que vai dar muito poder para a gente tocar esse investimento. Então é o seguinte...
Você recebe Bolsa Família? Você consegue trabalhar? Nós temos um emprego para você trabalhar. Você não quer este emprego? Você não vai receber mais, porque você escolheu não ter o emprego. Você escolheu não receber o triplo, o quádruplo do Bolsa Família só porque você não quis trabalhar. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E outro ponto. Existe um incentivo, né, a você ter um emprego informal, e existem muitos empregos informais, justamente por causa do quanto a nossa carteira de trabalho é onerada. A gente propõe uma reforma previdenciária estrutural que vai fazer baixar a contribuição previdenciária significativamente, que hoje é um dos principais, se não o principal elemento que onera ali uma relação trabalhista via CLT. Esse é o ponto em relação ao Bolsa Família. Em relação à desfavelização, eu fico realmente espantado, né? Como um jornalista tem coragem de dizer que defender desfavelização é uma medida antidemocrática. Eu falo, mas gente, antidemocrático é eu manter o controle do crime organizado na favela. Isso é antidemocrático, porque aí só é cidadão, só tem direito de exercer livremente o seu voto quem não tá na favela. Porque, infelizmente, essa é a realidade hoje. Se o criminoso, né, tem a capacidade de te expulsar da sua casa, de te matar, de sequestrar sua família, de estuprar sua filha se ela se negar a ter relação sexual com um traficante, de te julgar com o tribunal do crime, com leis próprias, com um exército próprio, isso sim é antidemocrático. Se você sujeita todo um massacre diário do crime organizado, isso é antidemocrático. Então o primeiro ponto de desfavelização é retomada de território. E aí, podem falar que a gente é antidemocrático porque a gente defende a decretação do estado de defesa, né, que é um estado de exceção previsto na Constituição, né, em que você tem o poder de, em locais específicos, você temporariamente limitar o direito a reuniões públicas, a você poder fazer busca e apreensão sem mandado judicial, para você retomar a ordem no território. E nós defendemos que isso seja feito. Nós defendemos que as polícias militares, com auxílio das Forças Armadas, retomem os territórios, e em retomando esses territórios, a gente pode fazer infraestrutura urbana, a gente pode, de fato, né, construir casas decentes, a gente pode conceder o acesso a saneamento básico, a gente pode, né, enfim, tudo que hoje, né, é prestação de serviço via extorsão por parte do crime organizado, nós podemos fazer de maneira, né, de maneira com que aquilo seja prestado decentemente, legalmente, sem a extorsão que é praticada contra os moradores dessas favelas, né? Porque, mais uma vez, ressaltando, hoje, eles não vivem uma democracia. Os 40 milhões de brasileiros que vivem sob domínio do crime organizado não estão numa democracia, porque eles não são titulares de direitos, eles são um dos princípios da nossa Constituição, Igor, é a dignidade da pessoa humana. O que significa a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana significa que todo ser humano é um fim em si mesmo. Ele não é um meio de ninguém, nem de nada, né? Ele não pode ser um instrumento para exercer a vontade ou o capricho de uma outra pessoa. Ele próprio, a vida dele própria, tem um significado em si mesmo. Isso é a dignidade da pessoa humana. Essas pessoas não têm dignidade, porque elas não têm, a vida delas não tem um valor intrínseco, elas são um instrumento para o projeto criminoso dessas facções criminosas. E olha que eu nem sou um defensor da Constituição de 88, eu defendo uma nova Constituição, mas para pegar um princípio constitucional, essas pessoas são meros instrumentos do crime para ter lucro, para ter vantagens sexuais, né, para ter um domínio e exercer o poder sobre a vida dessas pessoas. Então nós temos sim um projeto de retomada de território, de imposição de lei e ordem, de geração de emprego e renda em áreas periféricas, e o mais difícil do que retomar os territórios é ocupar esses territórios, é impedir que o crime volte, que é uma deficiência estrutural que a gente vê com mais clareza, principalmente no governo do Rio de Janeiro, mas mais recentemente a gente tem visto isso muito no Ceará também, né? E a nossa ideia é justamente a gente mudar a realidade, a infraestrutura, a realidade econômica e o policiamento dentro dessas áreas para que elas nunca mais tenham que se sujeitar à vontade do crime. Só um complemento, o estado de defesa, faça você, espectador, o juízo que for sobre essa proposta do partido Missão, seja um juízo positivo, juízo negativo, não é um instrumento para quem perdeu nas urnas e quer reverter o resultado eleitoral.
né? Ele é um instrumento que pode ser usado em outras circunstâncias e aí cada um vai fazer a sua avaliação sobre essa aplicação. E aí, segurança pública também é um tema que vai ser importante no pleito que virá. E tem uma galera que tem dois jeitos, as duas campanhas polarizadas estão falando da forma que se espera que eles falem mesmo, né? Então a gente tem, por exemplo, o bolsonarismo, o lado do Flávio falando em operação policial, falando uma parada assim, em transformar em organização terrorista, tudo isso, e tem o lado do Lula que fala de uma outra maneira de enfrentar. Eles vão falar que não tem que ir fazer operação na favela, tem que enfrentar o dinheiro na Faria Lima, não sei o quê. Eu acho que o ideal seria uma junção das duas coisas, né? Que seria, você ainda precisa resolver a vida das pessoas que estão lá sofrendo hoje, e você ainda precisa eliminar o fluxo de dinheiro das facções. Como é que tu enxerga o assunto segurança pública como um tema importante nessas eleições? Não, acho que é o tema mais importante, né? E eu falo isso não só por pesquisa, mas por um sentimento pessoal. Hoje, pessoalmente, eu como eleitor, a coisa que mais me preocupa é a segurança. E eu falo isso pra você porque acho que eu moro em São Paulo há 10 anos. Acho que nesses 10 anos eu fui assaltado 6 vezes. Né? Então, assim, é uma preocupação gigantesca, né? Principalmente porque quando uma coisa é você pensar estatística. Outra coisa é você pensar na vida de uma pessoa que foi lá, passou 2 horas no ônibus, no trem, no metrô, pegou a linha vermelha lotada pra ir pro trabalho. Aí, pô, eu não morava em Santo André, trabalhava em Interlagos. Isso é uma epopeia. Tá no cinema agora a Odisseia. Eu tinha que ir lá, chegar, mano, furar o olho do Polifemo, né? Isso era... Enfim, tinha que passar por toda essa saga. O cara volta, pega outras 2 horas e tal, pra vir um desgraçado, colocar uma arma na sua cabeça, decidir se você vive, se você morre. Você passa o celular, ele ainda te dá uma coronhada, você ainda tem que passar numa UPA, esperar 4 horas pra receber ponto, pra você voltar pra sua casa. Obviamente essa de fato tem que ser a maior preocupação do brasileiro e a gente vai tratar dela. Eu só quero colocar um ponto, antes de responder objetivamente. O Lula tem mudado o discurso. Porque eu tenho um exemplo de um projeto meu. Eu aprovei um projeto que aumenta a pena para furto, roubo e receptação. O PT votou contra, discursou contra. O Lula sancionou. Então, assim, o PT, por estar vendo que o seu discurso de dar cervejinha, de ressocializar, de combater na ponta do lápis e não da ponta do fuzil, como ele tá vendo que esse discurso não cola, né? Ou pelo menos não cola mais, eles estão mudando de postura. Né? Tanto que o PT sempre foi contra acabar com o auxílio reclusão, né? Acabar com o benefício que é pago para as famílias dos bandidos presos. O Lula sancionou a parte do PL antifacção que acaba com o auxílio reclusão e discursou a favor do fim do auxílio reclusão. Isso que eu tô há 7 anos na Câmara escutando o discurso de petista e de psolista falando que o auxílio reclusão é importante porque a família não tem culpa pelo que o bandido cometeu, porque depois se a família tá desassistida, ela vai depender do crime organizado, porque senão a própria família pode ir pro crime quando o criminoso é só o chefe da família. Enfim, esse discurso que eu já escutei inúmeras vezes, vai lá, o Lula não só sanciona, como ele endossa em discurso. E nessa minha proposta ainda, o governo federal colocou 2 milhões de reais para dizer que é uma iniciativa do governo do Brasil. O governo do Brasil não dando moleza pro crime. Falou, não, o projeto é meu, o PT votou contra. Aí vocês estão colocando grana, impulsionando. Eles têm a cara de pau. Você sabe que eu faço live na Twitch, né, Igor? O governo federal tá colocando anúncio dizendo que o projeto é do governo na minha Twitch. Não, e isso é grotesco, né? Tem isso. Na minha Twitch já reparei 3 coisas. Tem propaganda dizendo que... tá ganhando dinheiro do governo. Então, não, mas aí né, não sou eu que escolho os anunciantes, é a Twitch. Aí o governo tá colocando anúncio de que o meu projeto é o projeto do governo. Coloca do pé de meia e também coloca dizendo que no Farmácia Popular já tem absorvente para pessoas que menstruam, né? Porque eles também não pode mais falar mulher, né? É pessoa que menstrua. Então, só fazendo um preâmbulo, por assim dizer, de que o PT tá mudando o discurso, né? Tá. E dentro do PT tem uma ala ali do... O pé de meia e o lance do absorvente também não são propostas originalmente do PT,
né? Se eu não me engano, o pé de meia é da Tabata. É verdade. Não, você tem razão. E o do absorvente também. Eu acho que também, Então, assim, o governo não tem muito o que mostrar, né? Então, ele fica utilizando, que a Tabata ainda é da base do governo, né? A Tabata ainda vai fazer campanha pro Lula, enfim. Então, é mais justificável eles pegarem um projeto da alguém. Agora, pegar o projeto de alguém da oposição, morra, né? Aí é a mesma coisa de eu chegar e, sei lá, a Câmara aprovou um projeto da Erika Hilton, eu sou presidente da República, eu vou falar, olha só, o governo Kim aprovou. Não, tá de sacanagem, né? Mas, enfim. Não, só um parênteses, você falando de segurança pública, eu cheguei nessa manhã de Nova York, tive a oportunidade de passar aí uns 10 dias lá, e nesse momento final da Copa do Mundo, embora eu não tenha ido pra Copa do Mundo, mas tinha... Não entendi a necessidade de você esfregar isso na nossa cara. Cheguei hoje de Nova York, fiquei 10 dias vendo a Copa. Eu não fiquei vendo a Copa. Eu não tinha dinheiro pra comprar o ingresso de 40 mil reais no estádio dessa fase final e tal. Eu só via a torcida se movimentando na rua, entrava naqueles pubs lotados. Mas eu citei isso porque eu fiz uma coisa estranhíssima lá, que eu usei o celular na rua. É um negócio estranhíssimo para quem mora em São Paulo, você poder usar o celular na rua, e todo mundo utiliza o celular na rua em Nova York. Felizmente, um policiamento bom ali, não vi nenhum episódio de furto, não vi ninguém reclamando com a polícia de que foi roubado, que é muito comum nos centros urbanos, ainda mais naquele centro ali comercial, financeiro, turístico, cultural. E é muito estranho você estranhar, né, que o celular possa ser usado como um telefone móvel, né? E, no entanto, aqui em São Paulo, a gente tem muito receio de utilizar o telefone na rua, mesmo dentro do carro, quando você está no trânsito. Quando eu estou vindo aqui para o Flow, muitas vezes a gente pega carro de aplicativo e o motorista fala, olha, não usa o celular não, olha, diminui a luz do celular, olha, nem no banco de trás e tal, cuidado aqui nessa região porque eles jogam pedra no vidro. Então, o assim, Waze já apita. O Waze já tá apitando, pois é. Mas enfim, aí Kim, eu tinha uma pergunta para fazer, já que você tá falando aí de umas propostas. O Flávio Bolsonaro outro dia foi criticado ali nas redes sociais pelo pessoal mais à direita, mas que consegue criticá-lo, por apresentar uma proposta muito parecida com algumas medidas consideradas apelativas e eleitoreiras do lulismo, tradicionalmente. Que é oferecer justamente celular para as mulheres, agora que ele está tentando conquistar o eleitorado feminino. Como é que o senhor viu essas propostas? Não, eu achei grotesco, né? Eu falei, gente, não é possível que um candidato à presidência da República não tem um infeliz. Esse homem não tem amigos, né? O fato que, porra, Igor, eu tô tentando desenvolver um raciocínio, você fica rachando do meu lado aqui, porra. Então, o fato, você que é um homem sério. Por isso que eu como as bolachas de arroz antes do programa. Você que é um homem sério. O fato do Flávio ter proposto dar 60 milhões de celulares pra mulher e pra idoso mostra que ele é um homem sem amigos. Porque não teve um infeliz pra bater no ombro dele e falar, meu amigo, isso é uma ideia horrorosa. Você não só não vai conseguir captar votos como o populismo do PT consegue, como o próprio alvo do seu populismo, que são os idosos e as mulheres, vão te rechaçar e falar que você é ridículo, que foi exata e precisamente o que aconteceu. Então, assim, essa proposta do Flávio é a prova cabal de que ele não tem amigos. Ele não tem nem amigos, nem assessores competentes. Não teve um pra chegar e falar, isso é ridículo. Tava lá a coordenadora da equipe econômica dele, do lado, reforçando, não, uma baita proposta. As empresas de telecomunicação, inclusive, iriam se dispor a apoiar. Mas é óbvio que vão apoiar, você tá tirando dinheiro público pra passar pasteles. Pô, você tá falando que você vai comprar celular, você vai pagar essa internet pro celular? É claro que a empresa de telecomunicação vai achar mil maravilha, pô. Você tá passando bilhões de reais direto do bolso do pagador de imposto pra fazer populismo, enriquecendo empresas de telecomunicação, que, aliás, até nesse sentido de ser um populismo que atende a um lobby empresarial, o Flávio tem semelhança com o PT, porque o Vale Gás, o Felipe, não é mais, né, um valor que você pode utilizar para comprar o gás em redes credenciadas. Agora é o próprio gás que o governo tá te entregando, e isso, vamos lá. Primeiro, todo o sucesso acadêmico que é colocado comparando o Bolsa Família com o Fome Zero é de que no Bolsa Família, o mais pobre teve a liberdade de decidir o que era prioridade para si próprio,
quando no Fome Zero o governo escolhia o que era, e por isso o Bolsa Família funcionou, e para acabar com a fome, e o Fome Zero não funcionou. Aí você vai lá... É dar ao cidadão a liberdade de usar o seu dinheiro da maneira como quiser. Exatamente. E aí, o Vale Gás, em vez de você, sei lá, aumentar o Bolsa Família, né? Porque se você vai criar um benefício voltado para o mesmo público, né? Em vez de você aumentar aquele benefício para o cara escolher qual que é a prioridade dele, né? Se é gás, se não é. Cara, pô, tem um forninho elétrico, a eletricidade tá mais barato do que o gás, né? Não, você vai lá e especificamente dá gás. Isso... Você dá um produto específico. Isso, Felipe, eu conheço. É lobby do Suarez, do S de OAS, do rei do gás. Então, assim, por um lado, você finge estar ajudando o mais pobre, mas nos bastidores você tá atendendo lobby de empresário bilionário corrupto. Da mesma maneira, o Flávio vai lá, finge estar dando um benefício para a mulher e para o idoso, e aí, né, por trás você tem as teles, que, na minha avaliação, constituem um oligopólio no nosso país, prestam um péssimo serviço e que agora vão passar, na proposta do Flávio, né, a receber bilhões de reais do pagador de impostos. Mas não para por aí. Piora o populismo do Flávio, porque Jair, Flávio, sempre disseram Bolsa Família era Bolsa Esmola. Aí agora, mais recentemente, o Flávio falou que ele vai dar os 600 de Bolsa Família, mais 100 reais para quem economizar 100 dos 600, mais 100 reais para quem fizer não sei o quê, mais 5 mil reais de microcrédito. Então, o cara pegou 600 contos do Bolsa Família, que ele falava que era populismo, transformou em 5.800. Bom, meu amigo, você precisa se decidir se você quer, de fato, ter uma candidatura de direita ou se você quer ser o vice do Lula. Né? Porque até agora acho que o Lula não indicou vice, salvo engano. Então, pô, tá aberto o espaço pro Flávio. Pô, com essa linha de proposta, pode ir pra lá, você vai ser recebido. Pra quem é leigo, tecnicamente, qual é o problema de uma proposta como essa? Ela não é sustentável porque ela custa muito dinheiro e ele tá omitindo isso da população? Não, acho que não faz sentido em primeiro lugar. Não é nenhuma questão técnica. Primeiro, sim, tem a questão técnica de... Né, o famoso artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que trata sobre toda a proposição precisar ter estimativa de impacto e fonte de receita, seja corte de gasto, seja aumento de imposto. Não tem isso, né? Ele apresentou uma conta de padeiro ali, sem memória de cálculo e sem dizer de onde vai sair o dinheiro. Tem esse problema, mas o problema central é anterior. Por que dar celular para mulher e para idoso? Uhum. Qual que é a ratio por trás disso, né? No que dar um celular para uma mulher ou dar um celular para idoso, no que esse público focal vai se beneficiar mais do que o resto da população de receber um celular? Ele tangenciou ali um discurso de combate à violência contra a mulher. Gente, olha, eu já vi vários casos de estupro e de feminicídio. Em todos esses casos, as mulheres tinham celular, e assim, não mudou muita coisa. E tinha um celular com acesso a você instalar um chat GPT, que é uma inteligência artificial muito mais competente do que essa Mar IA, né? Mar IA que ele apresentou como sendo uma IA para mulheres. Então, assim, eu acho que não faz sentido em primeiro lugar, né? Qual que é o problema que ele está tentando resolver, né? Por que esse público? Por que esse meio? Não tem nenhum pressuposto, sabe? Não é nem, um raciocínio ali, sei lá, aristotélico, assim, pressuposto, conclusão. Não tem um pressuposto, não tem outro pressuposto, não tem uma conclusão. Ele só jogou que vai dar celular pra mulher. E tu não gostou? Tu não é mulher, né? Não. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Avante Missão Brasil. Deixe o like, compartilhe o vídeo e comente abaixo o que achou do corte. Vídeos de segunda a sexta com os temas mais diversos da política brasileira e do Partido Missão.